Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pelo Gênesis e por tantas outras que nos transmitem e retransmitem. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês, que nos acompanham aqui no nosso Despertar Espírita para mais um tema tão bacana. Hoje nós vamos falar sobre o poder da vontade, do pensamento, e para falar sobre esse tema tão maravilhoso aqui conosco está um querido companheiro que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui na TV Nova Luz, o nosso querido Beto. Tudo bem, meu querido irmão? Dê, por favor, as boas-vindas aos irmãos de casa. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos de volta nesse espaço bendito, TV Nova Luz. Endereçamos um abraço a toda a equipe e aos nossos queridos web amigos que acompanham essa programação, que tem uma audiência tão especial. Boa noite para todos. Muito obrigado, meu querido irmão. Queria dar as boas-vindas aos irmãos aqui no chat da TV Nova Luz, do Gênesis, da Rede Amigo Espírita, e queria pedir para vocês aí, por favor, enquanto eu dou as boas-vindas a vocês, que vocês me digam como é que vocês estão ouvindo, como é que vocês estão nos vendo, como é que está chegando aí a imagem, o som, tanto meu quanto do nosso querido Beto, que acabou de falar agora. Se tiver algum ajuste para a equipe técnica fazer, fala para a gente aí, por favor. Nosso Ederson Caetano já começou a colocar aqui que está tudo ok, Ederson. Bota também, por favor, os irmãos também, se está tudo ok, também com o áudio do nosso querido Beto. Nossos irmãos estão aqui já chegando, conversando conosco aqui. Vânia Canela, Marta Ribeiro, Zenilda Ângela, Ederson Caetano, Luiz Romeu, Nita Guiar, Cris Morita, Keile, tantos irmãos aqui maravilhosos nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Já estamos com bastantes irmãos aqui. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Yara Lemuti, minha esposa Lene Moreira, Helena Padilha, Fátima Mota, Nita Guiar, Keile, Zenilda, tantos irmãos aqui maravilhosos pelo YouTube. Os irmãos aqui também pelo Facebook, sintam-se abraçados. Rosário Cavalzati, Eusamar Oliveira, Revista Doutrina, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Pessoal, diga aí, por favor, se está tudo ok. O Ederson Caetano diz tudo ok. Elane Tomás diz boa noite, Beto. Nita Guiar, Beto, boa noite, que bom que estás aqui. Joca diz imagens, som ok. Muito obrigado, meus irmãos, pelo feedback. Sem dúvida nenhuma, são vocês que fazem o Despertar ser tão legal. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer um programa tão bacana. Então, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês. Ao longo do nosso programa, coloquem as suas perguntas sobre esse tema tão maravilhoso que vai ser tratado pelo nosso querido Beto. E para que a gente já possa iniciar no nosso assunto, Beto, vamos direto ao ponto. Qual o papel da doutrina espírita nesse atual momento, né, em que nós passamos por essa tão delicada prova para a humanidade? Onde é que entra a doutrina espírita nisso tudo? Fala para a gente, por favor. Cumprindo um papel previsto por Jesus, o Consolador prometido, que viria em nome do Senhor para esclarecer a humanidade, fazer com que nós pudéssemos relembrar os ensinamentos que Jesus legou para a humanidade, com uma visão moderna, abrindo uma perspectiva muito importante nesse novo milênio que se inicia. Portanto, o Espiritismo cumpre um papel definido por Jesus, quando afirmara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, conforme a narrativa do capítulo 14 de João. Então vem o Espiritismo para os nossos corações para dialogar com todos, com espíritas, com simpatizantes, com espiritualistas, enfim. O Espiritismo trazendo a filosofia para o povo, para que a gente possa compreender melhor a função da reencarnação como um ponto fundamental para a nossa evolução. E, através dos espíritos, que são os representantes do Senhor junto aos nossos corações, temos sido convidados para aprofundar no autoconhecimento, tendo como base essa teoria moral espírita da autonomia, liberdade
escolha, responsabilidade e aprender com as experiências. Nós só temos que agradecer a Deus por ter nos concedido a honra de poder estar vivendo nesse ambiente tão pródigo e fazendo muitos amigos, como amigos já sentimos vocês, que são os web amigos, membros, participantes ativos desse canal tão especial que a gente tem uma profunda admiração aqui das terras das Minas Gerais. Muito obrigado, meu querido irmão. Beto, você acabou de falar agora muito bem, muito bacana, né? Eu gostei muito sobre esse papel do espiritismo nesse momento tão delicado. Agora, as outras religiões, de certo modo, esse é o momento do despertar, tá? A gente acaba fazendo essas coisas ao vivo aqui. Perguntas que a gente chama de saia justa. As outras religiões, de certo modo, também não fazem isso? Queria que você pudesse, né, falar pra gente se tem alguma diferença, algum diferencial em termos de acolhimento, em termos de falar sobre as verdades. O que a gente pode dizer que há de diferença do espiritismo para as demais religiões? O espiritismo ele tem um papel de síntese do resgate das tradições antigas. Portanto, o espiritismo dialoga com todas as religiões. O espiritismo, ele inclusive tem uma metodologia de trabalho, de divulgação doutrinária muito própria. O que diferencia o espiritismo das outras é principalmente esta oportunidade que ele abre de dialogarmos com o mundo espiritual de uma forma bem efetiva, através da mediunidade, que é uma faculdade que todos nós possuímos. Portanto, todas as religiões, elas têm o seu caráter divino, com os princípios que fundamentam a moral, a transformação dos seres, mas com as suas especificidades. O espiritismo, por ele perpassar por todas essas tradições, ele acaba se transformando numa síntese que facilita o entendimento, dentro de uma lógica irretorquível, que é o seu fundamento da reencarnação, como uma grande oportunidade que nós temos de aprender, de apreender, de repetir, de colher de acordo com as nossas escolhas, e a partir dessas experiências nós vamos como que aprimorando o ser a caminho de uma perfeição relativa. Então existe uma questão que nós temos trabalhado bastante procurando entendê-la, que é a questão 1009 do Livro dos Espíritos. Quando o Espírito Paulo de Tarso afirma que nós, quanto humanidade, caminhamos na direção da perfeição. E para isso nós pautamos essa caminhada em 3 princípios fundamentais, que sintetiza as filosofias, as escolas que propõem o desenvolvimento moral e intelectual, o caminho da justiça, o caminho do amor e o caminho da ciência. Então observemos que esta síntese da justiça, ela é um princípio muito próximo da escola platônica, porque a justiça é a base para que nós possamos estabelecer os nossos compromissos e passar a lidar com essas escolhas, de sorte que a gente venha a conhecer a si mesmo, domar a si mesmo e transformar a si mesmo. Portanto, são princípios filosóficos que, inclusive, dão todo um colorido especial ao espiritismo, como uma proposta de uma filosofia moral. E repito, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O espiritismo tem a sua faceta religiosa, mas a religião que nos convida para o estudo das leis naturais. Então, a lei que rege o meu mundo interno, que eu preciso de conhecer para dominar, e a lei universal, porque nós estamos inseridos num contexto. Então, o espiritismo convida a uma reflexão de foro íntimo, para que a gente possa trabalhar no sentido de
de cumprir a nossa missão, a nossa destinação quanto humanidade. Então, a humanidade, estamos aqui para desenvolver virtudes, aprimoramento intelecto moral. Nós nos realizamos sendo humanos. Nós nos completamos e alimentamos a nossa própria intimidade pelas virtudes, como do bem viver, como da caridade, como da fraternidade, como da benevolência, indulgência e, acima de tudo, como todo propósito filosófico que o Espiritismo tem a sua nota principal, a humildade. Porque sem humildade o aprendiz não aproxima-se do mestre. E quando não nos aproximamos do mestre, nós passamos a flutuar dentro da nossa própria realidade, no seu sentido egóico, limitado. Então, aprendemos. Quanto mais o mestre cresce, mais diminuímos as nossas personas, que são máscaras importantes que usamos, mas que à medida em que vamos caminhando, nós vamos nos desvestindo dessas roupagens, dessas escamas, e vamos nos apresentando tal qual somos, espíritos imortais, e na Terra, vivendo, aprendendo, e acima de tudo, fazendo luz. Brilhe a vossa luz, porque quem brilha a luz não anda em treva. E a treva é todo o mecanismo de imperfeição que a gente ainda cultua dentro do nosso estágio evolucional. Por isso concluo dizendo, o Espiritismo dialoga com todo o espiritualismo, com todas as religiões, porque ele também tem a sua faceta de religião divina. Essa relação do filho com o pai, que se dá ao nível do coração. Querido Beto, fala para mim, por favor, a gente está falando aqui sobre pensamento, vontade, e me veio à mente aqui uma coisa, fala para mim, por favor, se existe, né, alguma passagem do Evangelho a amparar esse nosso tema de hoje? Você tem algum exemplo do Evangelho? Pois, meu querido amigo, quando a gente vai tratar a questão da vontade, a vontade é um impacto determinante. A vontade é a gerência da nossa estrutura mental. Então, quando nós abrimos o Evangelho, nós vamos nos deparar sempre com a dinâmica da misericórdia do Senhor, que nos oferece Jesus como mestre. Esse é um dos princípios fundamentais que o Espiritismo explora. Vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou. É uma citação que consta no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. E Senhor. Então, quando nos aproximamos do Senhor, naquele movimento de humildade, Ele nos responde de acordo com a nossa posição, com a nossa condição, em nível de sentimento. Há uma passagem muito especial que dialoga conosco nesse instante de profundas transformações que vive a humanidade. Fazê-la apenas como indicativa, convidando os nossos os internautas, os amigos que dão audiência ao despertar, para abrirem em suas casas o Evangelho de Mateus 14. É uma passagem que ela está registrada do versículo 22 ao 36, conhecida como Jesus anda por cima do mar. Em síntese, havia aquele movimento de atendimento à grande multidão. Jesus distribui pães, alimenta a uma multidão e seguindo a própria sequência do Evangelho de Mateus, Jesus se afasta para orar. A passagem está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 15, no versículo 22 a 36. Embora essa passagem também consta no Evangelho de Marcos e João. Em João ela é mais sintética. Em Marcos, ela tem até uma dinâmica interessante, porque a palavra medo, a dificuldade, o pânico, ela é muito exaltada na narrativa de Marcos. Mas eu vou voltar aqui para Mateus. Jesus distribui pão, ou seja, o trabalho, a oração, e ele se afasta e os discípulos vão pescar.
em alto mar, há uma tempestade, como é uma passagem muito conhecida, e eles ficaram numa situação de muito desconforto. Eles perderam o equilíbrio. E eis que, por cima das águas, vem um vulto. Num primeiro momento, conforme a narrativa, julgaram ser até um fantasma. À medida em que se aproximou, identificaram Jesus. E Jesus, naquele momento, questiona o que estava acontecendo. E naquele instante, ele coloca para os discípulos a necessidade deles estarem atentos, que eles pudessem administrar aquele momento. Mas, naturalmente, para efeito didático, Jesus entra em cena no seu sentido de conhecedor da ciência, das leis naturais, e ele diminui o impacto da tempestade. E esse fato foi um fato dos mais marcantes, porque os discípulos ficaram impressionados. Então, no resumo, ele andando por cima das águas, Pedro, que representa a indagação, a razão, aquele movimento ainda brusco das emoções, Pedro afirma para ele que ele gostaria de andar por cima das águas. Jesus então chama, e eis que Pedro, naquele momento da travessia, ele perde a sustentação mental e começa a afundar. Jesus entra em cena e repreende, dizendo: até quando? Essa passagem ela nos chama a atenção pelo aspecto das travessias que nós realizamos na nossa vida. Todo o processo do aprendizado, ele tem os seus momentos cíclicos, e alguns deles se caracterizam por turbulências. Então, o evangelho operacionalizado, inteligível com o Espiritismo, ele nos convoca para a administração íntima diante dos enfrentamentos. E nesse mecanismo, Jesus, como mestre, tratando com os discípulos, ele, em vários momentos, ele vem convidar para a reflexão em torno da vontade, da fé, ou seja, do domínio, do autodomínio diante dos mecanismos complexos do caminho. Então essa passagem é muito especial, meu querido amigo Américo, porque nós estamos sendo convidados a conhecer o Espiritismo para que esta proposta seja internalizada na nossa vida prática e ela passe a nos dar mais sustentação por cima das águas que representam os mecanismos do aprendizado numa linha ainda muito terrena, e a gente aprender a sobrepor a partir do entendimento e do conhecimento do mecanismo. Então, para simplificar, o Espiritismo, como uma proposta filosófica, moral, ele tem alguns fundamentos importantes, como o do estudo da psicologia humana. Nós precisamos de conhecer um pouco mais sobre a nossa estrutura do pensamento, da nossa mente, sabendo que nós temos emoções, nós temos sentimentos, o nosso corpo grita, mas todo esse mecanismo, esse conjunto, esse modelo, ele precisa de ser dominado pelo nosso espírito. E aí existe um mecanismo chamado vontade, porque a vontade é uma força desconhecida e que tem a função de administrar, por exemplo, os nossos desejos, administrar os prazeres. Então nós temos vários filósofos, mas nós vamos trazer, sob o ponto de vista espírita, Emmanuel, o benfeitor, que através de Chico Xavier, em várias páginas, ele fala sobre o poder da vontade, como um impacto determinante, como a grande gerência que precisa de ser descoberta, conhecida e acionada para que a gente possa vencer os nossos próprios limites. Aprender que estamos na vida e nesse caminho existe um sentido.
Existe um objetivo. Nós não podemos mais caminhar na vida julgando que somos frutos de um acaso. Não é? Aliás, essa palavra acaso tem um pensamento de Einstein muito interessante quando ele diz que o acaso é uma circunstância utilizada por Deus de vez em quando para ele permanecer no anonimato. Olha que extraordinário. Para ficar no anonimato, a definir que nada no mundo está acontecendo sob o impacto de um caos. Não. O nosso mundo íntimo ele deve ser gerenciado por nós mesmos, pelo eu profundo. Mas para isso eu tenho que ter a humildade de me colocar nessa galeria de um aprendiz diante de um gigante, um mestre, que é Jesus, e que são todos aqueles que o representam, porque aproximando dele, nós vamos adquirindo aquela condição de maior leveza, de superação das nossas imperfeições, que são muitas, imperfeições que foram estabelecidas por nós mesmos ao longo das reencarnações, lembrando que a sua carne ela não é impura. Egoísmo e orgulho não são inatos do espírito, não, eles são desenvolvidos, trazendo Jean-Jacques Rousseau. No convívio social é que nós criamos os hábitos. Obviamente que repetindo, na esteira das reencarnações, nós estabelecemos alguns vícios que precisam de muito tempo para serem superados, desde que nós utilizemos a força de vontade para administrar os desejos, os prazeres, as limitações, desde que conheçamos um pouco mais a ciência da vida para estabelecer o objetivo que nós devemos, que nós precisamos atingir. Então, meu querido amigo, essa passagem de Jesus administrando a tempestade, alguém pode dizer assim, mas aconteceu ou não? As provas, os depoimentos indicam que sim, estão na Bíblia. Mas nós não estamos aqui para discutir teologia. Nós estamos aqui para dizer o seguinte, que o ensinamento é riquíssimo. Porque quando mergulhamos dentro do universo íntimo para dialogar conosco mesmo, com Deus que conversa conosco pela nossa consciência, e ele fala de uma forma muito suave, muito respeitosa. Deus, ele nos ampara pelo próprio envolvimento da vida, pelas circunstâncias que vão favorecendo o nosso despertar, mas ao mesmo tempo ele é um pai amoroso que nos consola nos momentos mais difíceis, como Jesus consolou os discípulos naquele instante. Mas ao mesmo tempo ele favorece para que surjam Pedros, que somos nós, as nossas aquisições, a nossa inteligência, para que a gente possa arguir, para que a gente possa questionar, para que a gente possa, inclusive, aprender a fazer as próprias escolhas. No caso, Pedro quis andar também por cima das águas. E à medida que ele tentou, ele fraquejou. Por quê? Muitos de nós julgamos que essa relação da administração espiritual, ela se dá por fatores místicos apenas. Que basta fazer uma prece que tudo vai modificar no seu sentido operacional da vida. Que basta nos intercambiar com os espíritos que eles vão resolver os nossos problemas. Aí a gente cria dentro do espiritismo uma tenda de milagres. E, na verdade, o espiritismo abre para nós um cenáculo de reflexões para que a gente possa montar as nossas tendas, à medida em que a gente compreender a importância de viajar na direção do conhecimento, da vivência e da transformação do nosso mundo íntimo, porque assim, melhores, sendo humanos, atendendo à expectativa da natureza com relação a essa nossa tarefa de sermos humanidade. E é muito interessante, porque ser humanidade naturalmente nos faz espiritualidade também. O problema é que a gente inverte
o processo. A gente quer espiritualidade, mas esquece do dia a dia, da humanidade junto ao semelhante. A gente desenvolve as virtudes, nós aprimoramos o pensamento e o sentimento, principalmente através da relação, do contato social. E Jesus também dá uma outra dica, Américo, quando ele dialoga com os sofredores. Ele dialoga com todos, diga-se de passagem. Ele bate um papo com o fariseu, ele também estabelece um nível de troca com os romanos. Mas interessante porque quando ele atende ao sofredor, ele também nos mostra que existe um terreno que não pode ser descuidado, a fragilidade humana. E para a gente identificar a nossa, o ser que está do nosso lado se torna um grande instrutor, para que a gente possa ver que nós também temos infantilidade, doenças morais, nós temos questões ainda que não são reveladas, que nós mesmos não sabemos, nós não nos conhecemos. Portanto, a tarefa é extraordinária. O Evangelho é um casamento, é um consórcio tão espetacular que ele nos dá a condição de olhar para as chagas, para a violência, para o preconceito, para a desarmonia que está em torno, para não dizer que está dentro também, olhar com bondade, olhar com mansuetude, olhar com predisposição, com solidariedade, porque não posso falar de força de vontade me pautando apenas numa realização pessoal, não. A realização é do todo. Eu faço parte de uma família. Por isso, amigo, esta nossa abordagem, ela ainda nos remete àquela questão anterior que você levantou. O tanto que o Espiritismo faculta a um diálogo fraterno com todos, porque todos temos o que dar. Todos temos para receber. Todos somos carentes, mas todos também temos potenciais que, quando juntos, irmanados, a gente pode trocar. E trocando, nós nos fortalecemos como família. Família, humanidade, que não olha para a cor, para a posição social, ela não dialoga no seu sentido de exclusivismo, de partidarismo, de privilégio, não. Ela nos propõe a pensamentos altruístas, fraternos. E a gente sabe, para terminar, que o nosso pensamento ele é um tipo de energia produzida pela mente. Energia eletromagnética. Então, quando nós geramos um pensamento, ele é envolvido pelos sentimentos e ele atinge objetivos. Aquele ponto. Então, ele tem sentido e tem direção. Então, o que nós estamos fazendo nos nossos pensamentos? Qual que é a produção nossa atualmente? Porque possivelmente os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos limites, eles estão muito mais dentro da gente do que fora. E nessa crise que nos convida para repensar, para estar dentro de casa, em quarentena ou usando máscara, representa para nós um momento muito especial para que a gente possa, talvez, rever os princípios e os ideais que nós estabelecemos quando reencarnamos. Porque nós temos esquecido muitos deles pelo caminho, em função dos sofismas, das dificuldades ou da sofisticação para não mudar. Aí a gente acaba afundando dentro dessas águas revoltas do egoísmo, do orgulho, que são as águas que nós vamos estabelecendo ao longo da jornada. Jesus anda por cima. Ele quer dizer que ele está numa faixa que o tumulto não o desestrutura. Ele continua soberano, mas ele não deixa de atender aqueles que estão afundando na ilusão,
nesse campeonato do materialismo que tem contaminado a sociedade inteira. Precisamos de abrir os olhos para esse novo tempo. E é muito sugestiva a ideia do barco, pescadores, peixes, alimentos, e estar perto de Jesus é muito legal. Dialoga de uma forma muito confortadora. Eis o Espiritismo, consolador prometido. Não um projeto de intelectualidade, de elitismo, não. O Espiritismo com o povo. E com ele dialogar. É uma expressão de Chico Xavier, que aprendeu com o seu mestre Allan Kardec. Kardec queria o Espiritismo fácil acesso para todas as pessoas. Pois não? Muito obrigado, foi maravilhoso, porque a gente está cheio de perguntas aqui no chat e essa, vamos dizer assim, essa noção que você deu agora foi, por demais, importante para que a gente possa colocar essas questões aqui dos nossos irmãos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que nós estamos cheios de irmãos participando e um monte de perguntas. E a má notícia é que a gente só tem um pouquinho de tempo agora, só 20 minutos de programa. Então, eu queria te pedir, para que a gente consiga atender aqui o maior número de irmãos, se a gente consegue fazer um pouquinho rápido as respostas para a gente atender aqui esses queridos companheiros. O Arne, ele fala assim para a gente. Ele fala assim, depois eu ainda vou querer que você fale para mim sobre esse livro maravilhoso aí, que a gente fez uma entrevista na TV Nova Luz e, sem dúvida nenhuma, os nossos irmãos precisam relembrar isso. Depois eu vou pedir até a equipe técnica para botar o link da nossa entrevista da TV Nova Luz, em que nós falamos especificamente sobre o seu livro. Vamos lá, rapidinho aqui. O Arne, ele pergunta para a gente assim, se poder é querer, será que existe então um bloqueio em querer o melhor para as nossas vidas? Responde para a gente, Beto. Querer é poder desde que nós estabeleçamos o ideal para querer bem. Se nós não temos claro o objetivo, nós costumamos ser esforçados, mas não operantes com a força da vontade, porque existe uma diferença muito grande. Então tem muita gente que está aí quase morto de se esforçar para melhorar, mas se perde no caminho. O grande lance é a gente saber aonde que a gente quer chegar. Porque quando você sabe aonde quer chegar, você se determina a operar. E aí existem duas condições fundamentais para se chegar ao fim. Primeiro, perseverança. Jesus diz, perseverar até o fim. Não é até o penúltimo capítulo, não. É até o fim. Trabalho, repetição, estudo, vontade, ciência. E a segunda questão, constância. Não adianta perseverar se você não tiver constância. E a constância, ela nos remete a observar o ideal, o ponto, aonde que você quer chegar. Porque você pode perseverar e perder o foco. Então nós temos aqui um desafio que vale aqui vários programas para se debater. Guardem isso, perseverança e constância, para aplicar a vontade e se chegar ao fim. Portanto, amigão, ideal tem que ser claro. O princípio de vida. Você pode mudar o plano, você pode fazer um ajuste no meio do caminho, mas jamais você deve abrir mão de chegar no objetivo. E no nosso caso aqui é a perfeição, dentro de um plano relativo. Eu não sei se eu respondi o Ederson, que eu mando um grande abraço para o nosso amigo que está sempre aí acompanhando os estudos. Foi o nosso querido Arne que fez essa pergunta e eu queria até falar para você... Mas ele também. Tá sempre conosco. Conhecido. Queria até falar para você que nada é por um acaso, né? Então a resposta que você encaminhou já dá até para a gente colocar para essa nossa própria irmã aqui. Eu queria que você fizesse também um comentário breve aí sobre a questão da nossa irmã, a Ana Rogéria. Ela fala assim: a vida toda querendo fazer algo e ainda não conseguir. Vontade eu tenho, até atraio, mas não consigo finalizar. Por que será, Beto? Ela pergunta. Será que é uma expiação querer tanto algo e não conseguir? Ana, querida, um grande abraço para você. Nós voltamos àquela abordagem inicial. É necessário diferenciar o que é vontade e o que é desejo. Nós confundimos. O desejo, ele tem muito a ver com o atendimento ao corpo,
O desejo tem muito a ver atendimento à emoção, a sentimento. A vontade, ela é soberana. Porque, por exemplo, se o corpo estiver cansado, a vontade diz assim, levanta e anda. Se o sentimento tiver muito saudoso, não é? Se o sentimento estiver muito envolvido nas questões das paixões, a vontade tem que ser um impacto determinante. E por aí vai. Então tem momentos que, se o espírito não aciona a vontade, a gente fica naquele campo de promessas. E aí eu termino dizendo, certa feita Emmanuel disse para o Chico Xavier que existem muitas promessas que são como rios que desaguam no mar chamado nunca. Então, promessa ou desejo não é suficiente. Nós temos que estabelecer qual é o princípio, qual é a virtude, qual é o nível de justiça, de amor e ciência que temos que alcançar. Aí na caminhada nós vamos enfrentar desafios, dificuldades, tormentas, cansaço, vai ter hora que vai ter vontade de chutar o balde, não é assim que diz? Mas no momento seguinte, uma oração, um estímulo, um livro, um amigo, um conselho, uma vida, retoma a caminhada. Porque se nós não nos condicionarmos, seremos muito, muito bons para prometer e débeis para cumprir. Querido irmão, nossa Leonice Cardoso, nada é por um acaso, né? Ela já tinha até deixado essa pergunta aqui antes de você iniciar essas duas respostas anteriores. Ela fala assim: qual a importância da fé e da esperança na produção da vontade? A vontade existe na ausência da fé e na ausência da esperança? Quando a gente mergulha nesse estudo filosófico espírita, a gente não pode abrir mão do significado das palavras. Pois bem, quando se fala em fé, associamos fé à prática religiosa. Fé vem do fides, do radical. Fidelidade. Fidelidade a um princípio, a uma proposta de vida. Nós vamos encontrar Emmanuel em vários textos falando sobre fé. Tem um livro que é das minhas preferências, intitulado Alma e Coração, editora Pensamento. Neste, Emmanuel fala sobre a fé em ti. Não adianta ter fé em Deus se você não tem fé em você mesmo. O que adianta você ter fé numa outra pessoa se você não tem fé na sua própria vida? Então esse mecanismo de fé, ele tem a ver com fidelidade a um princípio que esposa. E a esperança, ela muitas vezes também nos propõe, numa interpretação rasteira ou rápida, melhor dizendo, a gente confunde esperança com ociosidade, esperar cair do céu. E esperança, ele tem muito mais a ver com uma ação. Então, esperar, ou seja, se criar uma expectativa e correr atrás para que a sua contribuição auxilie para que o fato aconteça. Então, fé, esperança, no Espiritismo, Allan Kardec e os benfeitores conjugam com a palavra caridade. Ou seja, fé, confiança em Deus, confiança em si mesmo, sem arrogância, porque a fé tem a ver com humildade. Não esqueçamos disso. Não dá para falar de filosofia sem humildade. Humildade é conhecer limite e possibilidade. Então temos que agir com fé, humildade, a esperança, que é esse movimento proativo de criar sempre pensamentos positivos, não é? Porque o pensamento negativo, ele é já a própria derrota. E a caridade. Fé, esperança e caridade, porque a caridade é que vai dar a dinâmica para o bom sentimento. Termino dizendo, meu amigo Américo, tem um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. Não. A esperança não é a última que morre. O último que morre é o homem, se ele não tiver esperança. Nossa, que maravilha, meu irmão. Olha, eu vou falar para você que nós temos vários comentários aqui no chat de os irmãos agradecendo as suas colocações, pedindo para falar mais. Então vamos
continuar aqui mais um pouquinho. E eu queria ler aqui o do César Pérez, porque na verdade eu escolhi o dele, porque representa exatamente o que eu estou percebendo dessa entrevista. Ele fala assim: brilhantes comentários, Beto, nos levam a uma reflexão profunda. Então, uso as palavras do César para te agradecer por aqui, tá? Mas vamos continuar. A Denise Magalhães, ela fala assim pra gente: o poder do nosso pensamento nos leva a alcançar alguns objetivos. E agora, olha que questão interessantíssima que a nossa querida Denise traz pra gente. Então, o poder do pensamento nos leva a alcançar alguns objetivos. Mas não será a nossa programação no momento da reencarnação que nos motivou a algumas questões? Não serão os nossos compromissos assumidos no passado? Não sei se você conseguiu compreender aí a profundidade do que ela está trazendo, mas eu achei muito interessante, né? Ela fala sobre o nosso poder do pensamento em contraponto à nossa programação no momento da reencarnação. Você pode tecer alguns breves comentários, que tem outros irmãos perguntando aqui. Você vai ter trabalho hoje, meu irmão. Olha aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, que falar de motivação, motivo, que vai gerar uma ação, é um assunto para a gente debruçar, mergulhar e muitas horas de convivência fraterna. Vamos embora. O amor entra como ingrediente para a motivação. Não adianta você ter a boa vontade, glória a Deus nas alturas. Lembra da passagem? Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, é a vontade operante. Então, isso gera paz. Só que essa frase é dita no momento em que estava sendo reverenciado o nascimento do Cristo. Olha como que o evangelho é extraordinário à luz do espiritismo. Então nós reverenciamos. Existe todo um movimento espetacular quando está sendo gestado e depois o nascituro, o nascimento do Filho do Homem, o novo momento. Isso vai estabelecer motivação para os pais cuidarem do filho. Razão e sentimento cuidando das nossas produções. José e Maria dentro de nós mesmos, certinho? E o Cristo, aquela criancinha que representa o grande futuro. Por isso é que Jesus fala: eu sou o Filho do Homem. Disseram lá atrás que ele era filho de Deus, como a própria representação de Deus na Terra. E ele estava se referindo ao futuro da humanidade. Então ele é o ápice que nós vamos atingir. Se não houver amor, não tem motivação. Termino dizendo o seguinte: quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de um Leonardo da Vinci, que ficava 3 dias numa obra, sem se alimentar, sem dormir, eu pergunto a vocês, ele estava ali durante 3 dias trabalhando por força de vontade ou por amor, que acionava a força da vontade? Isso é para pensar. O que motivou o Chico Xavier a ser o médium que ele foi? A vencer os limites. Chico era filho de uma escrava. Pô, eu tive o privilégio de escrever esse primeiro artigo a partir de uma informação que eu tive da família. Ele era neto de uma escrava aqui em Minas Gerais. Família pobre, todo tipo de dificuldade. Ele se motivou. Como? Que ele pôs amor em tudo que ele fez. Por isso, o assunto é muito, muito amplo, porque nós temos elementos que provam. Eu tenho cartas, inclusive, a serem publicadas, que mostram como que o Chico se automotivava com quase 90 anos de idade. Tudo isso é amor. E a gente não tem como falar do espiritismo e da sua teoria moral sem esse ingrediente, ou numa expressão de Meimei, sem engrinaldar a proposta com amor. Não dá casamento. Pode dar um namoro, lusco-fusco, uma paixão, um caso amoroso, mas não é amor. Vai acabar. O amor é eterno e vai dar motivação até o fim, custe o que custar. Querido irmão, muito obrigado, está sendo muito bacana aqui, eu estou gostando muito e eu queria aproveitar para falar para você
Dá até também um olá aqui para os nossos irmãos do Facebook, Rosângela Souza Lima, Luiz Gerbasi, Laudelina Alves, nossa querida Ana do Nazaré, querida irmã sempre aqui conosco, Sandra Regina, minha irmã Rosângela Lima, grande amiga. Então, sejam todos aqui muito bem-vindos, os que estão chegando, o pessoal que está com a gente aqui desde o início, muito obrigado por estarem aqui conosco. E Beto, meu querido, eu queria falar para você que a equipe técnica está passando aqui para mim, que nós já temos quase 300 irmãos aqui simultaneamente, ao vivo, tá? Só no nosso YouTube aqui, passam de 130 assistindo. Então, eu penso que esse seja o momento ideal para a gente fazer um momento marketing aqui na TV Nova Luz. Fala para a gente um pouquinho, tem que ser bem rápido, sobre o seu livro. Marketing não para você, mas marketing para o espiritismo, que muito ganha com essa fala sobre esse livro maravilhoso que você fez, essa biografia, né? Essa história sobre o nosso Chico, que nós temos link, hein? Nós fizemos uma entrevista, eu e o Beto, na TV Nova Luz. Beto veio aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios da TV Nova Luz, e a gente falou um pouquinho sobre esse livro. Fala aí, Beto, por favor. E eu me recordo da presença do Divaldo acompanhando aquela entrevista nossa. Foi um momento muito marcante, não é? E ele que é um apoiador das nossas pesquisas, ele que desde o início, quando nós narramos a tarefa junto com Arnaldo Rocha, quando escrevemos o livro Chico, Diálogos e Recordações, então foi um momento muito especial. Inclusive, nós estávamos lançando a segunda biografia, que é Chico Xavier do Calvário da Redenção, aí no Rio de Janeiro, e o Divaldo, entre aspas, por coincidência, estava aí também. São duas obras que nós tivemos a oportunidade de trazer aspectos que estavam guardados nas memórias, em documentos, por corações como Arnaldo Rocha, que foi talvez um dos maiores amigos do Chico, seu parceiro nos tempos de Pedro Leopoldo, que nos deixou assim tantas informações muito preciosas. E depois, em função do livro, nós fizemos muitos amigos e viemos a reestabelecer uma amizade de outras vidas também com a nossa querida Cidália Xavier, que é filha de Maria Xavier, uma das irmãs de Chico Xavier, aquela que ficou doente, que em função do processo obsessivo, a família Xavier se aproximou do espiritismo. Então é um episódio marcante da vida do nosso querido Chico Xavier e sua família. E nós fomos descobrir, especificamente no segundo livro, como Chico amou aquela família dele. E, ao mesmo tempo, como que esta família se tornou referência, estimuladora, para que ele fizesse muitas coisas que ele acabou fazendo e que beneficiou a um número impensável para se calcular de pessoas em pleno no século que passou. E agora nós temos ainda uma tarefa de dar prosseguimento, porque temos ainda muitos documentos que vão, no momento oportuno, porque nós somos cuidadosos, o trabalho nosso ele é de pesquisa, ele tem a ver com história e não com opiniões, e muito menos com essas questões de falar que o Chico falou, que o Chico disse e não ter comprovação. Então nós continuaremos nessa pesquisa, que é um trabalho que nos motiva, que nos dá muita alegria de poder contribuir com a história do Espiritismo. Então nós fazemos com aquela vontade de apenas contribuir de uma forma singela, mas tendo consciência da responsabilidade enorme que está em nossas mãos, com documentos que em breve, devagarzinho, a gente vai colocando para o movimento espírita, porque não tem qualquer ideia de autopromoção ou de benefício próprio. Pelo contrário, fazemos tudo para o Espiritismo no que remonta à história e reverenciamos a nossa alma querida, Chico Xavier, Emmanuel, Meimei e toda a equipe espiritual, e por isso todos os nossos trabalhos nós encerramos com um selo. E quando chegar o momento de interromper, se você me permite, eu vou acender a velinha de novo. Obrigado, meu querido irmão. Fala para mim o seguinte, Beto, a gente só tem aqui mais 5 minutinhos, mas eu não queria deixar de perguntar isso, porque é bem importante nesse momento que nós passamos, né? Nos dias atuais, a gente sabe que a gente sofre uma avalanche de informações. Algumas informações, se a gente pula para
para a mídia não tradicional, né, para as redes sociais e tudo mais, a gente vê um monte de fake news, verdade misturada com mentira. Às vezes a gente nem sabe separar o que é verdade, o que é mentira. Se a gente vai para a mídia tradicional, a gente vê informações, algumas até verdadeiras, mas tendenciosas, algumas com requinte de crueldade, para poder... A gente percebe, né, que há intenções ali destruidoras para contaminar as pessoas. Então, como fazer para a gente conter essas informações ou filtrar e não se desmotivar ou baixar a nossa vibração nesse momento em que há tantas informações negativas e perturbadoras, se eu assim posso chamar? Meu querido amigo, à medida que você foi formulando a sua pergunta, que é muito especial, eu ouvi na acústica de minha alma aquele que me coordena, um amigo espiritual, dizendo: esse momento de tanto confusionismo, para trazer uma expressão usada por Emmanuel na década de 40, na época da Guerra Mundial, confusionismo, eu não me esqueço desse termo. É necessário, acima de tudo, o discernimento. É fundamental que a gente possa ter a humildade de debruçar em torno da obra que o Espiritismo nos oferece. Allan Kardec é um ilustre desconhecido no nosso meio. Por isso, o Espiritismo no século XX, ele tomou muito revestimento do Espiritismo à moda da casa. Se eu tenho uma tendência para aqui ou acolá, eu faço o Espiritismo desse jeito. Então nós estamos vivendo um momento de muitas dores na humanidade. O século XXI começou com um bombardeamento ao materialismo. As torres gêmeas caíram no ano de 2001. Em 2020, esse vírus abala todo o sistema, o que comprova que nós não estamos preparados para novidades. Os homens estão sendo, portanto, convidados para reverem conceitos, ressignificar a filosofia, as religiões, as tradições, as palavras, e que naturalmente vão reverberar nos comportamentos. O momento é de prudência. O momento é compreender que existe no sistema econômico, administrativo do mundo, uma grande rede chamada de corporativismos, onde o status quo luta para se manter. A proposta do Cristo é uma proposta do cooperativismo. É uma proposta de solidariedade, de comprometimento uns com os outros, no que remonta ao valor do espírito, o valor das virtudes, princípios que dão sentido à nossa vida. Existem tendências para confundir discursos belos, mas por trás uma nota de cólera, de violência, de preconceito. Infelizmente, o movimento espírita também encontramos muitas coisas por aí. Então, o nosso papel não é de destruir, nosso papel é de construir. Construamos com Kardec e vivamos com Jesus. Assim, na prática do bem, da justiça, da verdade, porque a verdade não é complacente com a mentira. Filosofia não é um assunto para agradar. Então eu não faço espiritismo para agradar as pessoas. Eu faço espiritismo no seu sentido de compreender a necessidade de transformar a mim mesmo. Se as palavras espíritas elas incomodam, porque elas não estão interessadas com a grife, com o número, com o holofote, que mantenhamos o espiritismo tal qual nos revelou Allan Kardec. E jamais esqueçamos da oração para, conectados com os bons espíritos, estejamos mais próximos daquele que é o nauta da nossa embarcação, daquele que vem nos socorrer, mas ao mesmo tempo nos dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou brando e humilde de coração. Ave Cristo. É a vela que eu pedi para acender. Muito obrigado, meu querido irmão. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado por tudo que você trouxe hoje aqui para nós na TV Nova Luz. Sem dúvida nenhuma, nos ajudou muito. Nós temos que encerrar agora porque nós temos um outro programa da nossa querida Leila Brandão, que é o Ser e Destino é a Dor. Então, só por isso que a gente encerra, senão por mim eu ficaria aqui muito tempo mais conversando contigo de forma aqui sensacional, todos os seus ensinamentos maravilhosos. Muito obrigado mesmo por tudo que você hoje nos trouxe de esclarecimento. Aos irmãos de casa, o meu muito obrigado também por tudo que vocês representam para a TV Nova Luz, por cada curtida, cada compartilhamento. São vocês que fazem o Despertar Espírita chegar a tantos lares. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo que vocês formam, que é essa grande família Nova Luz, que eu tenho muita felicidade de fazer parte dessa grande família. Então, gratidão a todos vocês, continuem conosco. Queria dar aqui também manifestar também a minha gratidão ao nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, que tem nos apoiado tanto nessas transmissões, essa parceria realmente muito bacana, que só faz as duas redes crescerem e levarem mais o Evangelho à frente, que tanto a TV Nova Luz quanto a Rede Amigo Espírita só se ajudam, isso só ajuda ao Espiritismo. E queria deixar para você, Beto, aí as suas palavras finais, só para realmente dar o tchau à galera, se despedir, porque a gente já encerrou o nosso tempo. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para o Zé Aparecido, que eu tenho a honra de estar em parceria com ele já há 10 anos. Um abraço para os ouvintes, os web amigos, um abraço para Yasmin, para você, Américo, para toda a equipe. E como a gente costuma dizer aqui em Minas, um abraço muito carinhoso. Tamo junto, conta conosco. Um beijo, meus queridos irmãos, até segunda que vem, no mesmo horário. Segunda que vem, às 8 horas da noite, em mais um Despertar Espírita. Até lá.